Desde tempos imemoriais, os céus e a terra guardam segredos profundos sobre a origem da humanidade. Histórias de seres celestiais descendo à terra, misturando-se com humanos e gerando criaturas que muitos consideram mitológicas. Os Nefilins, gigantes que habitaram a terra. Mas, e se esses mitos fossem baseados em fatos reais? Hoje, exploramos uma das histórias mais enigmáticas e controversas da Bíblia e dos textos apócrifos. Os 200 anjos caídos, sua miscigenação com os humanos e o surgimento dos Nefilins. E veremos como essa mistura de DNA levou a um evento devastador na história da humanidade: o dilúvio. No livro de Enoque, um texto apócrifo considerado por muitas tradições religiosas como fonte de grande sabedoria, encontramos a história dos vigilantes. Um grupo de 200 anjos que, movidos pelo desejo, desceram à terra e tomaram mulheres humanas como esposas. Essa ação foi uma transgressão, um rompimento das ordens divinas. Esses anjos, chamados de caídos, ensinaram aos humanos segredos proibidos, como a metalurgia, a astrologia e até a guerra. Mas o mais inquietante foi a mistura de seu DNA com o dos humanos. A união proibida entre os anjos e as filhas dos homens resultou no nascimento dos Nefilins, gigantes poderosos e temíveis. O Gênesis 6:4 nos fala desses gigantes. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses Nefilins, com uma força incomparável, começaram a dominar e corromper a humanidade, trazendo caos para a criação divina. De acordo com a Bíblia, a crescente maldade na terra e a corrupção trazida pelos Nefilins levaram Deus a tomar uma decisão drástica: purificar o mundo através do dilúvio. No Gênesis, Deus declara: "O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência." Gênesis 6:13. O dilúvio foi uma resposta direta à miscigenação dos anjos caídos com os humanos e à corrupção causada pelos Nefilins. Somente Noé, sua família e os animais a bordo da arca foram poupados desse julgamento. O dilúvio foi, então, uma tentativa divina de restaurar a pureza da criação. Porém, mesmo após o dilúvio, os relatos bíblicos indicam que nem todos os Nefilins foram exterminados. Um dos exemplos mais notáveis é o de Og, rei de Bazã. O livro de Deuteronômio menciona que Og era o último dos Refaíns, uma raça de gigantes. A Bíblia até descreve as impressionantes dimensões de sua cama, feita de ferro puro, com 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, cerca de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Deuteronômio 3:11. Og e outros gigantes continuaram a existir, sugerindo que a linhagem dos Nefilins não foi completamente eliminada pelo dilúvio. Nos últimos séculos, várias descobertas arqueológicas têm intrigado estudiosos e entusiastas. Em diferentes partes do mundo, foram encontrados esqueletos de tamanhos incomuns, desde a América do Norte até o Oriente Médio, crânios enormes, ferramentas desproporcionalmente grandes e vestígios de uma raça de gigantes foram desenterrados. Em 1890, por exemplo, o arqueólogo Ralph Glidden afirmou ter encontrado esqueletos de até 3 metros de altura na ilha de Catalina, na Califórnia. Embora muitos desses achados tenham sido contestados ou desacreditados, o volume de relatos sobre esqueletos gigantes ao longo dos anos continua a alimentar a curiosidade. Mesmo após o dilúvio, o relato bíblico nos sugere que gigantes voltaram a aparecer na Terra. Além de Og, o gigante rei de Bassã, outro gigante famoso é Golias, o guerreiro filisteu derrotado por Davi. As escrituras hebraicas também mencionam os Anaquins, uma raça de gigantes temida pelos israelitas. De acordo com o livro de Deuteronômio, Moisés enviou espiões à Terra Prometida e eles retornaram com histórias de gigantes poderosos que habitavam a terra de Canaã. Mas além das histórias bíblicas, textos de civilizações antigas, como os sumérios e os egípcios, também mencionam a existência de seres gigantes. A ciência moderna tem uma visão fascinante sobre a genética e as mutações que ocorrem ao longo do tempo. Alguns teóricos da conspiração
e estudiosos alternativos acreditam que o DNA dos anjos caídos pode ter alterado a linhagem genética de certos humanos, criando seres com características fora do comum. Há quem sugira que traços desse DNA ainda podem estar presentes em algumas linhagens humanas, influenciando nossa história e evolução. Essas teorias, embora altamente especulativas, abrem uma porta para o desconhecido. Será que o legado dos anjos caídos ainda vive entre nós? Independentemente de acreditarmos ou não nessas histórias, uma coisa é certa: as lendas dos nefilins, dos anjos caídos, o dilúvio e os gigantes sobreviventes ecoam através dos séculos, levantando questões sobre a verdadeira origem da humanidade e sobre o que pode estar além da nossa compreensão. Talvez essas histórias sejam mais do que simples mitos. Talvez elas sejam reflexos de verdades que ainda não fomos capazes de desvendar por completo. E você, o que pensa sobre a história dos nefilins, os anjos caídos e o dilúvio? Acha que há evidências suficientes para acreditar nessa antiga miscigenação e no julgamento divino? E o que dizer de Og e outros gigantes mencionados após o dilúvio? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias que desafiam nossa compreensão da realidade. Afinal, há muito mais por trás de tudo isso do que podemos imaginar.